Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Fala, nação rubro-negra, meu primeiro vídeo de 2022, né? Então já joguei uma energia positiva aqui para começar com o pé direito, para que a gente no final fale muito mais sobre glórias, né, vitórias e uma era muito vitoriosa do Paulo Souza, que vai começar o trabalho dele aí na semana que vem, né? O Flamengo se reapresenta no dia 10, Paulo Souza tá chegando no dia 7 ao Brasil, então aqui esse primeiro vídeo vai ser mais ou menos para uma projeção mesmo, né? A gente falar um pouquinho sobre as prioridades no mercado, o que o Flamengo tem que contratar, onde tem que se reforçar, para que o Paulo Souza consiga desenvolver o melhor dos trabalhos dos últimos anos, né? Que essa é a minha grande torcida para essa temporada 2022. E aí, não é novidade para ninguém, né? Eu acho que é quase unanimidade, na verdade, que o Flamengo precisa se reforçar ao máximo no setor defensivo. Ainda é o nosso setor, mesmo com umas peças muito interessantes, ainda é o nosso setor mais carente. É um setor que exige mais atenção, como a gente bem sabe. A gente tem peças muito boas, principalmente ali na zaga, mas que fisicamente não se apresentam tão bem. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre, principalmente, o setor defensivo, que é o setor de campo que eu acredito que seja uma prioridade para o Flamengo olhar no mercado, né? Se guiar no mercado. É, inclusive, também por onde o Flamengo tem começado. O Flamengo já deu uma sondada aí em situações de goleiros, etc., né? Também lateral. E, para mim, a grande prioridade, a número 1, acima de todas, é um lateral esquerdo, né? Eu acho que o Flamengo precisa muito urgentemente, assim, tudo bem, a gente tem peças, a galera vai falar muito aqui do Ramon, vai citar o Ramon nesse vídeo, mas eu não, apesar de achar o Ramon um baita de um jogador que tem muito potencial, eu ainda não vejo o Ramon preparado. Eu acho que o Ramon ele ainda é muito inconstante, sabe, nas suas partidas. Assim, ele faz partidas às vezes muito boas, muito interessantes mesmo, de quem parece até que joga nos profissionais há mais tempo do que ele joga, mas ele é muito constante. Quando ele vai mal, ele vai bem mal. Quando ele não consegue contribuir, ele não consegue desenvolver nada, assim. E a concorrência dele, né, no caso, a concorrência não, mas ele entra em campo para suprir a ausência do Filipe Luís, que é um dos nossos melhores jogadores, né? Um dos nossos melhores jogadores, na verdade, é um dos nossos mais experientes. Então, é um sarrafo muito alto, é algo muito grande, né? Assim, é inevitável que mesmo que o Ramon seja muito bom, o Flamengo não caia e não perca muito com a ausência do Filipe Luís, que para mim não vai ter condições físicas mesmo de conseguir contribuir tanto com o Flamengo em tantas competições, né? Porque a gente tem uma ideia, a gente idealiza que o Flamengo brigue, né, nas 3 competições pelo menos até o final, que chegue na final, na Copa do Brasil, que vá brigando pelo Brasileiro até a última rodada, mas se quiser ganhar, né, com antecedência, fica à vontade, Flamengo, assim, à vontade mesmo, a gente não vai questionar sobre isso. Mas que o Flamengo brigue pelo Brasileiro até a última rodada e pela Libertadores da América também. Então eu não vejo o Filipe Luís tendo condição de estar à frente das 3 competições, né? Eu acho que em algum momento a gente vai ter que priorizar em quais partidas, quais momentos da temporada a gente vai querer e ter o Filipe Luís em campo. Então, para mim, o Flamengo precisa olhar com muita urgência para esse lado de campo, né, para a lateral esquerda, para que não caia tanto nível perdendo um Filipe Luís, né, seja por lesão ou seja por uma opção mesmo. Então, é o meu número 1, minha prioridade máxima para o Flamengo nessa temporada. Também tem a questão de goleiro, que é uma questão que o Flamengo mesmo já está olhando, né? Eu até citei isso no nosso Mercado Flamengo, primeiro do ano, que o Diego Alves, desde que ele chegou ao Flamengo, ele não teve concorrência, né? Ele não teve uma sombra, de fato. Ele não teve ninguém que em algum momento colocasse em xeque ali a titularidade dele. Houve uma emoção, uma comoção muito grande da mídia, de torcedores, quando o Hugo Souza começou muito bem ali contra o Palmeiras, mas nunca foi um atleta que fizesse sombra ou que ameaçasse a titularidade do Diego Alves. Eu acho que o Flamengo precisa urgentemente disso, até porque é outro jogador que não tem condições físicas mais de contribuir com o Flamengo em tantas partidas, né? A gente acaba tendo muita dor de cabeça com o Diego Alves, justamente porque ele se lesiona muito fácil. Assim, de 2020 para cá, principalmente, foi muito constante situações em que o Diego Alves se recuperava, a gente perdia ele por algumas partidas,
seguidas, ele se recuperava, voltava, jogava um jogo, machucava de novo. Às vezes no meio daquele mesmo jogo, né? Assim, já aconteceu do Diego Alves ter que deixar o primeiro tempo porque ele se lesionou novamente. Então, é o meu número 2. Questão do gol, meu número 2. Assim, é um setor que não dá mais para ignorar a necessidade de alguém que faça sombra e que tenha um currículo experiente e que tenha um nível tão alto quanto o Diego Alves, né? A gente fala muito do Neto, que para mim é uma opção muito interessante, mas a gente precisa de alguém que faça sombra ao Diego Alves. Até para que ele consiga se desenvolver melhor, né? Para que ele tenha uma concorrência mesmo. Enfim, a gente consiga ganhar e subir o nível no gol. Porque eu ainda acho que o Diego Alves é um goleiro que tem muito a acrescentar ao Flamengo, mas ele precisa também de uma concorrência, né? Uma concorrência saudável para que a gente tenha o melhor ali dos dois. Então a gente não sinta tanto a ausência do Diego Alves em jogos importantes, que foi o que já ocorreu não só em 2021, mas em 2020 também, etc. Então, lateral esquerdo número 1, goleiro número 2, e depois a gente inevitavelmente tem que olhar para a zaga, né? Pelo estilo de jogo do Paulo Souza, que é um treinador que já deixou claro que vai trabalhar com 3 zagueiros, a gente precisa olhar para a zaga. Por quê? O Rodrigo Caio, apesar de ser para mim um grandíssimo zagueiro, já falei isso inúmeras vezes, o Rodrigo Caio saudável é o melhor zagueiro do país para mim em atividade, né? Ele saudável. Só que é muito raro a gente acompanhar o Rodrigo Caio saudável. Ele talvez não, posso até cravar, o jogador com mais passagens em departamento médico nesses últimos 3 anos de Flamengo. Então, é um atleta que a gente não pode contar com ele, a gente já sabe disso, não é de hoje. Inevitavelmente, a gente tem que olhar para esse lado. O Davi Luiz, já falei, para mim é uma incógnita, apesar do trabalho, do reforço muscular que ele mesmo desenvolveu aqui no Flamengo, do trabalho que ele tem feito nas férias mesmo. O Flamengo já falou que foi um culpado de ter antecipado o retorno dele, mas ainda assim, é um jogador que ainda no Flamengo não conseguiu ter uma sequência de jogos. Então, eu tô falando com base no que a gente já viu do Davi Luiz, que é um atleta que ainda não conseguiu ter uma sequência de jogos. Tomara que ele consiga ter em 2021, mas na nossa realidade ele ainda não teve. Foi preservado para Libertadores? Foi. Mas ainda assim ele não conseguiu ter uma sequência de 3 jogos, por exemplo, né? O que é muito grave e que a gente tem que olhar também para essa grande questão. Então, eu não sei se o Davi Luiz vai ser um jogador que vai conseguir ter uma boa sequência de jogos. Temos o Gustavo Henrique e Léo Pereira, que eu já falei, para mim são 2 jogadores que evoluíram bastante, né? Assim, são jogadores que hoje eu tenho muito menos desconfiança do que eu já tive. Antigamente, para mim, era desesperador ter que contar com um dos 2. Hoje, nem tanto. Eu acho que o Gustavo Henrique tem condições de dar conta de um resultado, de um jogo, na verdade, de uma partida de Campeonato Brasileiro. O Léo Pereira fez partidas interessantes com o Davi Luiz, tem condição de um jogo e outro. Mas, para mim, são jogadores para compor elenco, né? São jogadores, são opções que a gente tem ali e não dá pra gente contar com elas. Não dá pra gente ficar tranquilo sabendo que, por exemplo, não tem o Rodrigo Caio, então minha opção obrigatoriamente vai ser um Léo Pereira ou um Gustavo Henrique. Não dá para que o Flamengo fique nessa mão, ainda mais com um treinador que vai trabalhar um esquema de 3 zagueiros. Então, é um outro setor que o Flamengo precisa olhar muito bem também. Assim, muito pela forma com que o Paulo Souza vai propor jogos ao Flamengo, né? Esquemas ao Flamengo. Eu falo muito também do meio campo ali, mas o Flamengo já sinalizou para a compra do Thiago Maia, então é capaz que o Flamengo perca só o Andreas Pereira, mas também tem a chance ali, a possibilidade de estender o empréstimo por mais 6 meses, mas ainda assim não é um jogador que pertence ao Clube de Regatas do Flamengo. Então é um setor que a gente tem que olhar muito, porque tem o Diego, que é um jogador que já não tem tantas condições assim, né? Menos do que Felipe Luiz e Diego Alves, que eu citei aqui. Mas tem o Thiago Maia, tem o João Gomes, etc., que ainda assim são jogadores que dão conta, então eu acho que fica muito depois esse meio campo. Mas se for fazer um top 4, por exemplo, a minha ordem seria lateral esquerdo, goleiro, zagueiro, e aí entra esse meio campo, né? Mas muito, muito depois, até porque o Flamengo já vai se reforçar com a compra do Thiago Maia por um preço muito justo, né? Quero deixar isso claro, eu sempre fui meio contra a compra do Thiago Maia, mas pelo preço que o Flamengo tem negociado com o Lille, tá justíssimo, cabe muito bem no elenco do Flamengo. E é isso, então deixa aqui a opinião de vocês, se vocês concordam com essas opções ou não, e que dê tudo certo, né? Pro Paulo Souza, que o Flamengo consiga trazer jogadores interessantíssimos para que a gente consiga reforçar, principalmente nesse setor defensivo, não tenha mais dores de cabeça na temporada. Então, deixa aqui, e não deixa aqui só a opinião de vocês sobre o setor defensivo, não. Joga uns nomes aí interessantes também de lateral, de goleiro, de zagueiro, para que a gente possa debater isso não só num próximo opinião, mas num resenha aí da vida também, tá bom? Então, saudações rubro-negras e que venha 2022.